Todos são bem-vindos a este novo período de estudos. É interessante que Deus escolheu o método de contar histórias para nos ensinar a sua verdade. A Bíblia é a história do mundo na visão de Deus. Como ele criou o ser humano perfeito, como este afastou-se dele, e a Bíblia nos conta a luta de Deus através dos séculos para atrair o ser humano de volta e para salvá-lo. Nesse trimestre, nós estaremos estudando a história contada no livro de Deuteronômios, o quinto livro da Bíblia. Por que surgiu o livro de Deuteronômio? Qual o seu significado e propósito? Quando foi ele escrito? O povo de Israel havia vagueado pelo deserto da Palestina durante 40 anos. Só que a geração que havia saído do Egito já havia morrido no deserto. Uma nova geração havia surgido e havia agora a necessidade de repetir para eles a sua história, porque Deus disse a Moisés que a sua missão havia terminado e que Josué o sucederia. Assim Moisés, por orientação do Senhor, reuniu o povo e repetiu para eles toda a sua história, os estatutos, os juízos, as orientações de Deus, a sua lei, que deveria ser apresentada pelos levitas ao povo e pelos pais das suas famílias nos séculos seguintes. Qual o significado de Deuteronômio? Quando o livro foi escrito no Velho Testamento, em hebraico, ele era chamado de Devarim, palavras, ou são essas as palavras. Quando ele foi traduzido para o grego, na versão que nós conhecemos como Septuaginta, ele foi chamado de uma segunda apresentação, uma repetição. Quando foi traduzido para o latim, ele foi chamado de Deuteronomium, uma segunda lei. O livro de Deuteronômio é composto de 4 grandes discursos de Moisés. O primeiro deles, com o fundamento histórico da aliança de Deus com Abraão, desde Abraão até aquele momento na fronteira de Canaã. Um segundo discurso com uma segunda apresentação da lei. Um terceiro com um apelo para guardarem a aliança. E um quarto discurso com orientações finais, bênçãos, cânticos e apresentação de Josué como seu sucessor, concluindo com a morte de Moisés. Nessa primeira semana do trimestre, a lição nos traz um panorama do grande conflito entre Cristo e Satanás, a entrada do pecado no mundo e a aliança de Deus para a salvação da humanidade. A escolha de Abraão e a aliança feita com ele para estabelecer um povo, através do qual Cristo viria para salvar a humanidade. Assim, o Senhor buscou cumprir através de Abraão a sua aliança de salvação com a humanidade e fez com a sua descendência no Sinai uma aliança para que eles pudessem cumprir o plano de salvação de Deus com a humanidade. Mas a lição destaca como esse povo se afastou do Senhor e porque finalmente o livro de Deuteronômio tornou-se necessário quando chegaram às portas de Canaã. A lição dessa semana inicia destacando que Deus é amor. Essa é a essência da divindade e é refletida no seu relacionamento com os seus filhos, com todos os seus seres criados. Deus criou seres racionais, inteligentes, tanto no céu como na terra, com a capacidade de amá-lo, obedecê-lo ou não. Sempre haveria o risco de que lhe correspondessem ou não. Lúcifer foi um anjo criado perfeito pelo Senhor, com liberdade moral para obedecê-lo e amá-lo. O surgimento do pecado é um mistério, o surgimento da iniquidade. A Bíblia apenas nos diz que elevou o seu coração, surgiu nele o orgulho, a inveja, e ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele influenciou outros anjos e assim houve guerra no céu
Lúcifer e a terça parte dos anjos foi dali expulsa. Adão e Eva haviam sido criados perfeitos pelo Senhor, mas também com liberdade moral para amarem e obedecerem a Deus. A árvore da ciência do bem e do mal era tão somente um sinal do seu relacionamento de amor e de lealdade para com o Senhor. Ao tomarem do fruto e o comerem, eles quebraram o seu relacionamento com Deus, perderam a natureza perfeita com que foram criados. E após a queda, degradou-se de tal modo a natureza humana que foi necessário Deus enviar o dilúvio e recomeçar a história da humanidade com apenas uma família, 8 pessoas, agora sob novas condições. Deus reafirmou a sua aliança de salvação a Noé. Mas na construção da Torre de Babel, eles já demonstraram o seu espírito de rebelião contra Deus. Assim o Senhor confundiu a sua linguagem e os espalhou pela face da terra. Séculos depois, nós chegamos aos dias de Abraão. E agora, quase 2000 anos antes de Cristo, numa sociedade politeísta, com cada cidade possuindo o seu próprio Deus, Deus, para cumprir a sua eterna aliança de salvação, ele escolheu Abraão, para, através dele, suscitar um povo, mediante o qual viria aquele que iria salvar a humanidade, o seu filho. Por isso, o chamado de Deus a Abraão, que nós analisamos a partir de terça-feira. Segundo o apóstolo Paulo, Deus como que pré-anunciou o evangelho a Abraão. Disse-lhe que da sua descendência surgiria uma grande nação, que preservaria no mundo o conhecimento do verdadeiro Deus, que anunciaria ao mundo o plano da salvação. Era propósito do Senhor que a sua descendência, que a princípio viveria escrava no Egito, depois fosse estabelecida como uma grande nação na Palestina. E ali da semente de Abraão nasceria o Salvador. Muitas nações se converteriam a Deus. E desse modo, o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No Novo Testamento, nós percebemos que Estevão, antes do seu martírio, ele apresentou perante o Sinédrio o fato de que Cristo cumprira a promessa feita a Abraão da vinda do Messias. Na verdade, o Novo Testamento todo nos ensina de que a eterna aliança de Deus com o ser humano foi planejada pelo Pai, Filho e Espírito Santo lá na eternidade. Foi apresentada a Adão e Eva quando pecaram lá no Jardim do Éden. E a aliança de Deus com Abraão foi a maneira escolhida por Deus para cumprir o seu eterno plano de salvação com a humanidade. Por isso que a partir de quarta-feira, a lição nos mostra que quando Deus libertou a descendência de Abraão do Egito, cumpriu a promessa feita a Abraão de que, através dele, através da sua descendência, viria o Messias. Assim, no Monte Sinai, o Senhor fez uma aliança com a descendência de Abraão, o povo de Israel. E a aliança de Deus com Israel no Sinai era o resultado da aliança feita com Abraão e era o cumprimento da eterna aliança de Deus. Assim, nós percebemos através de toda a Bíblia de que Deus sempre teve um único plano de salvação, utilizando-se de instrumentos diferentes. Noé, Abraão, Israel e depois a sua igreja. Mas Deus sempre teve o mesmo plano de salvação. A vinda de Cristo ao mundo anunciada no Velho Testamento e cumprida no Novo Testamento. As alianças de Deus com Abraão e com Israel no Sinai faziam parte do cumprimento da eterna aliança de Deus para a salvação de toda a humanidade. Na aliança de Deus feita com Israel no Sinai, nós observamos que ali Deus disse que eles seriam um povo peculiar entre os povos. Eles obedeceriam os mandamentos de Deus.
Deus ratificou a sua aliança com eles com o derramamento de sangue. Estabeleceu um sistema de sacrifícios com leis cerimoniais específicas para o santuário. Deus os organizou como um povo com leis civis, leis de saúde, de família, de propriedade e de economia. A resposta do povo foi: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Porém, eles compreenderam mal a aliança que Deus lhes propunha, num concerto maior com toda a humanidade. Eles não perceberam que haviam sido escolhidos não porque fossem os melhores, mas por causa da promessa feita a Abraão, por causa do cumprimento do plano de Deus para a salvação da humanidade através da vinda do Messias. Eles não perceberam que a justiça não provinha deles, mas do Senhor, exemplificada nos sacrifícios no santuário. Por isso, eles se tornaram legalistas. Imaginaram que aqueles rituais poderiam salvá-los. Perderam de vista o plano maior de Deus para eles, que eles deveriam apresentar o Deus Jeová, o Deus Salvador, para o restante da humanidade. Deixaram de confiar no Senhor, de obedecê-lo e segui-lo, e assim perderam de vista o plano da salvação. Tornaram-se rebeldes, desobedientes, e quando chegaram à fronteira de Canaã, a terra prometida, não estavam preparados para entrarem nela. Por isso, o livro de Deuteronômio foi necessário para relembrar-lhes a sua história, a aliança de Deus com eles, a sua fidelidade, o seu amor, o seu cuidado em toda a jornada, as bênçãos que teriam de seguirem ao Senhor, quais os princípios de vida que Deus desejava para eles. Enfim, o livro de Deuteronômio aparece citado 80 vezes no Novo Testamento. Muitas vezes o Novo Testamento traça um paralelo entre o antigo povo de Israel, o Israel de Deus, o Israel espiritual, a sua igreja liderada por Cristo, o rumo a Canaã celestial. Existe um ditado que diz: quem desconhece a história, repete os erros. Assim como Israel, o remanescente de Deus hoje, com o povo de Deus no Novo Testamento, nós precisamos extrair lições espirituais da experiência do povo de Israel contada no livro de Deuteronômio, para que nós cumpramos o propósito de Deus para conosco hoje. Por isso, para entrarmos no reino de Deus na Canaã celestial, que aprendamos das lições com o povo de Deus no passado no livro de Deuteronômio. Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga a cada dia.